O apóstolo Paulo, em Efésios, de capítulo 4, afirma o seguinte: é necessário que todos os cristãos cheguem ao pleno conhecimento de Deus, para que não sejamos mais como meninos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo vento de ensino, pela artimanha dos homens, pela astúcia que induzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. O assunto do casamento é muito importante de se entender, pois muitas pessoas têm dúvidas com relação a isto. Todo sacerdote da nova aliança tem que buscar entender isso. Muitos pensam que o cristão que fosse traído no seu casamento não poderia casar-se com outra pessoa do Senhor. Muitos acham que o único motivo pelo qual o cristão pode se casar de novo é só por meio da morte do seu cônjuge, do seu parceiro de casamento. Mas a palavra de Deus mostra que esse pensamento está errado e por isso veja que existe dois motivos pelo qual o homem cristão e a mulher cristã podem se separar de seu parceiro de casamento. Os dois motivos são a morte do cônjuge ou ter sofrido traição por parte do parceiro de casamento. Saiba que quem ensina que o único motivo pelo qual o cristão pode casar-se de novo é somente através da morte, está ensinando doutrina de demônios, porque a palavra de Deus dá dois motivos e não somente um motivo. Quem estiver ensinando errado o assunto do casamento, se arrependa de ter ensinado errado, para que venha a entender o ensino verdadeiro sobre o assunto do casamento. Porque ao ensinar errado este assunto, você está conduzindo muitas pessoas ao lago de fogo. Porque se você ensina isso errado, o engano acaba destruindo a fé de muitos. Porque, por exemplo, imagina um indivíduo chamado João, fiel ao Senhor, e ele sofreu adultério. E João aprendeu que quem sofre adultério pode casar-se com outra pessoa fiel no Senhor. João se casa com outra pessoa do Senhor, e isso está de acordo com a lei de Deus. Mas, de repente, aparece um falso mestre ensinando que João deve se separar do atual casamento e que ele deve voltar para a mulher que o traiu. João, ao ouvir isso, fica com medo e, por isso, ele se afasta da mulher atual porque pensa que está pecando contra o Senhor. E por este motivo, ele volta para a mulher que o havia traído no primeiro casamento, quebrando assim a aliança do casamento atual dele. E por causa disso, João comete adultério e vive uma vida de adultério. Ou então, João vê que isso é um fardo pesado, pensando que é o fardo de Cristo. E por esta razão, João abandona a fé em Cristo e no julgamento de Deus, João é condenado ao lago de fogo, porque ou viveu em adultério ou abandonou a fé em Cristo. Veja que Deus estará certo em condenar João ao lago de fogo, visto que João tinha as escrituras para estudar, mas João não estudou e não buscou o conhecimento que vem de Deus. Já o falso mestre que ensinou o engano será lançado no lago de fogo caso não se arrependa de ensinar o engano, distorcendo o ensino de Cristo sobre o casamento. Existem situações em que, se o cristão não tiver o conhecimento de Deus no que diz respeito ao casamento, ele pode acabar em uma situação ruim, e por isso é necessário que os mestres que estão errados venham a ensinar o que é certo. Pois, se os mestres ensinam errado esse assunto para o cristão, eles serão cobrados. O fiel também será cobrado, porque o cristão, tendo a palavra de Deus em suas mãos, não a estuda. Neste estudo, estarei lhes mostrando o verdadeiro assunto do casamento. Preste atenção nisso, pois é de muita importância entender esse assunto. Este estudo estará abordando a respeito do assunto sobre o casamento na antiga aliança e o casamento na nova aliança. E ainda estará abordando a antiga aliança de Cristo para com o seu povo e a nova aliança de Cristo. Observe que o casamento bíblico é monogâmico, ou seja, o casamento é entre um homem e uma mulher, e não poligâmico. A poligamia, ela diz que o indivíduo ele se relaciona com mais de um parceiro. Então,
o cristão só pode se casar com uma pessoa. Neste estudo, estarei falando do casamento na antiga e na nova aliança, mas tenho conhecimento de que devemos andar de acordo com o que está na nova aliança e não seguir a antiga aliança, porque a antiga aliança terminou. Preste atenção nas minhas palavras quando eu estiver falando de antiga aliança e nova aliança, para você não se confundir com os tempos. Entendeu, meus irmãos? Agora, vamos entrar nos textos das Escrituras Sagradas, para vocês entenderem melhor este assunto. Quando a gente vai na primeira carta a Timóteo, no capítulo 4, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios, pela hipocrisia dos que falam mentiras e que têm cauterizada a própria consciência, que proíbem o casamento e exigem a abstinência de alimentos que Deus criou para serem recebidos com ações de graças pelos fiéis e por quantos conhecem plenamente a verdade. Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu processo a todos seja manifesto. O apóstolo Paulo, em 1 Timóteo, de capítulo 4, aborda que o Espírito Santo afirma que nos últimos dias que nós estamos, haverá pessoas que abandonarão a fé em Cristo por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de demônios. E esses espíritos enganadores são os falsos mestres, os quais proíbem o casamento. Hoje em dia, existe falso mestre proibindo o casamento. Veja que ele não proíbe o primeiro casamento, mas ele entende que, no caso de ocorrer o adultério no primeiro casamento, aquele que foi traído é proibido de ter um segundo casamento, caso queira, com outra pessoa. Mas o Senhor diz que aquele que casou, mas foi traído, tem a legalidade para se casar de novo com outra pessoa no Senhor, e contra isso não há lei. Paulo diz que é para a gente meditar nas coisas que ele falou. Nós temos que ter cuidado de nós mesmos e do ensino de Deus, pois se os mestres ensinar coisas erradas e nós acreditarmos nos ensinos enganosos, nós iremos ser cobrados pelo Senhor. O apóstolo João, na sua primeira carta, de capítulo 4, versos 1 ao 4, vai dizer: Amados, não deis crédito a qualquer espírito. Antes, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nisto reconheceis o Espírito de Deus. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. E todo espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o espírito do anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem e presentemente já está no mundo. Filhinhos, vós sois de Deus e tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em vós do que aquele que está no mundo. O apóstolo João nos fala que é para provarmos os espíritos se procedem de Deus. Os espíritos que João fala são indivíduos, porque existe indivíduos que não são de Cristo e pessoas que são de Cristo. E por este motivo nós temos que provar os espíritos, porquanto na época de João existia falsos profetas, mas hoje continua existindo falsos profetas também. Repare que João falou sobre aquele que confessa que Jesus veio em carne e aquele que não confessa, mostrando que quem não confessa que Jesus veio em carne é um anticristo. E isso de fato é verdade. Todavia, não é só isso que o apóstolo quer nos dizer, pois essa não é a única maneira de se reconhecer falso profeta e falso mestre. Nós temos que provar se realmente um mestre é vindo de Cristo. E como podemos saber se o mestre ou o profeta é vindo de Jesus? Podemos saber que o mestre ou um profeta é vindo de Cristo por meio das coisas que esse mestre ou profeta fala. Se esse mestre ou profeta não fala de acordo com as palavras de Deus, mas ensina coisas erradas, esse tal não procede de Cristo. Porém, se esse fala de acordo com o ensino de Deus, esse é de Deus. Observe que o povo de Deus tem que ser prudente. Temos o dever de examinar a palavra de Deus para ver se o que é falado pelos homens é de fato de acordo com o que Cristo nos ensinou. Existem mestres que distorcem o assunto sobre o casamento, ensinando heresias, porque colocam fardos pesados nas costas dos fiéis.
saiba que existe um outro grupo de mestres, os quais são ignorantes, ou seja, que não chegaram a entender melhor o assunto sobre o casamento, e por isso ensinam um engano sobre o assunto do casamento, mas que estão dispostos a mudar de pensamento caso lhes for apresentada a verdade. Todavia, existe mestre que sabe que está errado e que foi exposto para ele o verdadeiro entendimento do casamento. No entanto, ele permanece no erro, porque é duro de coração, e por isso é espírito enganador. E por esse motivo, tanto os mestres ignorantes quanto os mestres duros de coração, eles estão conduzindo muitos ao lago de fogo. O sangue das pessoas que deram crédito ao engano desses ensinos diabólicos será cobrado desses mestres. Já a pessoa que foi enganada dará conta de si mesma, porque tem a obrigação de estudar a palavra de Deus. Quando a gente vai na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 7, versos 39 a 40, o apóstolo Paulo vai dizer o seguinte: a mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Todavia, será mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião, e penso que também eu tenho o Espírito de Deus. Paulo, em 1 Coríntios de capítulo 7, ele expõe que a mulher ou o homem casado está ligado ao parceiro de casamento enquanto ele vive. Todavia, se o parceiro morrer, o homem ou a mulher ficará livre para casar com quem quiser, mas só pode casar com uma pessoa do Senhor. Ou seja, tem que se casar somente com quem é de Cristo. Esse texto de 1 Coríntios de capítulo 7 é muito distorcido por mestres, porque os falsos mestres ensinam que o apóstolo está dizendo que só existe um motivo pelo qual pode casar uma segunda vez, que é a morte do cônjuge, que é a morte do parceiro do casamento. Todavia, o que esses falsos mestres ensinam está errado, porque Paulo não está dando um só motivo para se casar uma segunda vez. O que o apóstolo falou em 1 Coríntios de capítulo 7 é verdadeiro, mas ali não está todo o assunto a respeito do casamento dos cristãos na nova aliança em Cristo Jesus. Quando a gente vai em Romanos de capítulo 7, versos 1 ao 4, Paulo vai dizer o seguinte: porventura, ignorais, irmãos, pois falo aos que conhecem a lei, que a lei tem domínio sobre o homem toda a sua vida. Ora, a mulher casada está ligada pela lei ao marido enquanto ele vive, mas se o mesmo morrer, desobrigada ficará da lei conjugal, de sorte que será considerada adúltera, se vivendo ainda o marido, unir-se com outro homem. Porém, se morrer o marido, estará livre da lei e não será adúltera, se contrair novas núpcias. Assim, meus irmãos, também vós morrestes relativamente à lei, por meio do corpo de Cristo, para pertencerdes a outro, a saber, aquele que ressuscitou dentre os mortos, a fim de que frutifiquemos para Deus. Nesta carta aos Romanos, no capítulo 7, Paulo fala a respeito de muitas coisas, mas o verso 4 do capítulo 7 está falando de algo espiritual, enquanto os versos 1 ao 3 fala de coisas literais, e está igual ao que Paulo fala em 1 Coríntios de capítulo 7. No entanto, veja o seguinte: Paulo, em Romanos de capítulo 7, ele não está proibindo o novo casamento daquele que foi traído, caso ocorra um adultério no primeiro casamento daquele que foi traído. Contudo, o foco de Paulo na carta aos Romanos é a parte onde está o verso 4, ou seja, a revelação espiritual do assunto sobre o casamento entre Cristo e a Igreja, mostrando que o foco do apóstolo não era falar sobre o casamento entre um homem e uma mulher na nova aliança. Percebe-se que, no verso 1, Paulo expõe que está falando para os que conhecem a lei. E que lei é essa? Essa lei é a lei de Deus. Observe que Paulo está querendo dizer que o Senhor Jesus fez aliança com Israel no Monte Sinai, com as 12 tribos. Mas as 12 tribos foram divididas entre casa de Judá e casa de Israel. A casa de Israel traiu ao Senhor Jesus, mostrou infidelidade para com o Senhor, e também a casa de Judá mostrou infidelidade para com o Senhor Deus, e por este motivo o Senhor deu carta de divórcio para a casa de Israel, as 10 tribos.
No entanto, o Senhor Jesus recebeu essa mulher de volta. E isso envolve o mistério das duas casas de Israel, que é o mistério do Evangelho, o qual já foi dito aqui no canal. Enxergue que, infelizmente, mestres, os quais estão desviados da verdade, usam os versos do 1 ao 3 de Romanos 7 e fazem conexão com 1 Coríntios de capítulo 7 para dizerem que o cristão só deve se casar uma segunda vez caso o cônjuge atual morra. Os versos 1 ao 3 de Romanos de capítulo 7 são as mesmas palavras que o apóstolo usa no capítulo 7 de 1 Coríntios. No entanto, Paulo, no verso 4, colocou a revelação espiritual do assunto que ele estava falando. E por isso que o apóstolo afirma dizendo, porque falo aos que conhecem a lei. Veja que os que não conhecem a lei irão distorcer o que Paulo escreveu em Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, versículo 18, vai dizer o seguinte: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério. E aquele que casa com a mulher repudiada pelo marido, comete também adultério. Alguns irmãos, ao olharem o Evangelho de Lucas, no capítulo 16, podem pensar que Jesus estava dizendo que o cristão que foi traído não tem a legalidade para se casar uma segunda vez, e que o único motivo para o cristão casar de novo seria, no caso, a morte do parceiro de casamento. Mas isso está errado, porque existe 4 evangelhos, e os evangelhos se completam. Um acrescenta informação no outro. Quando a gente vai em Malaquias, no capítulo 2, versículo 16, vai dizer o seguinte: porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio e também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto, cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Entenda que no tempo da antiga aliança, em Malaquias de capítulo 2, o Senhor não está falando que ele odeia a carta de divórcio que ele permitiu na lei de Moisés. Mas o Senhor, no contexto de Malaquias, está denunciando os homens do povo que estavam sendo infiéis à mulher da sua mocidade, pois eles estavam repudiando elas por motivo que era contrário ao motivo que a lei de Moisés permitia. Veja que os fariseus do tempo de Jesus fizeram uma pergunta para Jesus dizendo: pode repudiar a mulher por qualquer motivo? O profeta Malaquias, no seu tempo, que é antes de Cristo, está denunciando os sacerdotes que estavam usando a carta de divórcio permitida pela lei de Moisés para repudiar por motivo que era contrário ao que Moisés permitiu na lei, porque Moisés disse que não era por qualquer motivo que podia ser dada a carta de divórcio. Na antiga aliança, no livro da lei, em Deuteronômio do capítulo 24, aborda que o Senhor permitiu que a carta de divórcio viesse entre o povo de Israel. Observe que o motivo no qual se podia dar carta de divórcio era de se o homem achar coisa indecente na mulher, ele poderia dar carta de divórcio. Deus criou a carta de divórcio para não matar o povo de Israel, porque o povo de Israel cometia muitos pecados diante de Deus. E por causa da dureza do coração do povo, Deus criou o divórcio. E além de ter criado o divórcio, Deus deu a razão para o cônjuge se divorciar. Mas Malaquias estava denunciando que havia pessoas no povo de Israel que davam divórcio por qualquer motivo, e não pelo motivo que Deus havia falado. E por isso, Deus fala que odeia o repúdio. Contudo, Deus, quando fala que odeia o repúdio, ele não está odiando o divórcio que ele falou na lei de Moisés. O Senhor, por amor ao povo de Israel, estabeleceu a carta de divórcio na lei de Moisés, porque se Deus não permitisse isso, iria haver vários do povo que iriam cometer pecados sexuais contra a lei de Deus. E se fizessem isso, Deus acabaria exterminando o povo. No entanto, Deus, em sua misericórdia, estabeleceu a carta de divórcio na lei de Moisés. Saiba que em Deuteronômio de capítulo 24, existem camadas de revelação. A primeira camada de revelação é sobre o homem e a mulher. Já a segunda camada é abordado a morte de Cristo por amor de seu povo. Quando a gente vai em Mateus capítulo 19, dos versos 3 ao 9, vai dizer o seguinte: vieram a Jesus alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Então respondeu Jesus: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem
pai, mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Replicaram-lhe os fariseus. Por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhes Jesus: Por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Observe que o Mestre Jesus, em Mateus capítulo 19, fala sobre o casamento. O Senhor afirma dizendo: quem repudiar sua mulher não sendo por causa de relações sexuais ilícitas e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Veja que o Senhor Jesus fala de um motivo pelo qual o cristão pode casar-se de novo. E saiba que Paulo não menciona isso em 1 Coríntios de capítulo 7. Porém, embora Paulo não tenha mencionado o motivo que Jesus falou em Mateus de capítulo 19, Paulo não anulou o que Jesus disse no Evangelho de Mateus no capítulo 19, de maneira que o que Paulo falou não vai contra o que Jesus disse e nem o que Jesus falou vai contra o que Paulo afirma em 1 Coríntios de capítulo 7. Repare que Jesus está afirmando que se a mulher ou o homem do casamento cometer relações sexuais lícitas, ou seja, o adultério, aquele que foi traído tem a legalidade para escolher casar-se com outra pessoa no Senhor, de modo que não será condenado caso escolha casar-se de novo. Analise o que foi dito até agora. Veja que na nova aliança em Cristo Jesus, o cristão pode casar-se com outra pessoa pelos seguintes motivos: se o cônjuge, se o parceiro de casamento do cristão tiver morrido, esse cristão pode casar-se com outra pessoa, mas tem que se casar com uma pessoa que seja fiel ao Senhor Jesus. No entanto, se o fiel que teve o seu parceiro morto quiser ficar só, que fique só, pois Paulo afirma dizendo: melhor é ficar só. Então, esse é um dos motivos que o cristão pode casar-se de novo. Mas existe outro motivo. O outro motivo é: o cristão está casado com o seu cônjuge, mas esse cônjuge tem relações sexuais ilícitas com outra pessoa. O que acontece? Acontece uma quebra de aliança. E isso mostra que, se o cristão for traído, esse cristão está livre para casar-se com outra pessoa no Senhor, caso deseje. Então, se ocorrer um casamento entre dois cristãos no Senhor Jesus Cristo, mas ocorre adultério por parte de um dos cônjuges do casamento, o que Deus irá querer que aconteça? Sabemos que Jesus falou que o cristão que foi traído pode casar-se de novo, e isso é fato. Mas o que o Senhor Jesus e o Senhor Deus quer? O Pai e o Filho, desde a fundação do mundo, quer que o homem seja uma só carne com a sua mulher, até que a morte os separe. Observe que, se ocorrer uma traição no casamento, Deus quer que esses cônjuges continuem juntos. Embora saibamos que o homem ou a mulher que foi traído não tem a obrigação de aceitar de volta o parceiro que o traiu. Deus quer que haja reconciliação. No entanto, aquele que foi traído está livre para casar com outra pessoa, caso queira. Veja que se o cônjuge que foi traído pelo traidor não quiser o traidor de volta, esse que traiu, se quiser ser salvo, terá que ficar só durante toda a sua vida, pois esse é o castigo para aquele que, estando casado, traiu o seu parceiro de casamento. O casamento, meus irmãos, ocorre através da relação sexual entre um homem e uma mulher, com o objetivo de ser compromissado, conforme diz em Gênesis, onde afirma o seguinte: deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua esposa, e ambos serão uma só carne. Já vi falso mestre tentando utilizar o grego para deturpar o texto de Mateus de capítulo 19. O falso mestre afirma que no grego, na palavra onde está relações sexuais ilícitas, é porneia, que é fornicação, e não adultério. E por isso o Senhor Jesus, supostamente,
Ele estava falando de uma situação antes do casamento. E que se Jesus estivesse falando de adultério no casamento, na parte onde tem relações sexuais ilícitas, era para estar ali no grego a palavra moicheia e não porneia, porque a palavra moicheia se refere a adultério. E, portanto, aquele que foi traído não pode casar-se de novo porque foi traído. E por isso a Bíblia diz que só se pode casar de novo através da viuvez. Veja que isso que é dito pelo falso mestre está errado, pois a palavra relações sexuais ilícitas usada por Jesus em Mateus capítulo 19, que é porneia, também se refere a adultério. Observe que a palavra porneia pode ser usada para fornicação ou adultério, e isso vai depender do contexto em que ela está. O Senhor Jesus, no verso 9 de Mateus 19, está falando a respeito de adultério no casamento. Tanto a palavra porneia como moicheia, neste contexto, se refere a adultério. E isso mostra que Cristo estava falando a respeito de adultério, porque o adultério que Cristo falou em Mateus capítulo 19, no verso 9, é o adultério no casamento. Portanto, Jesus mostra que aquele que sofreu adultério no casamento tem a legalidade da nova aliança para casar-se com outra pessoa fiel no Senhor Jesus, caso não queira continuar com aquele que o traiu. Veja que, somando os textos de 1 Coríntios 7, juntamente com Mateus capítulo 19, temos dois motivos pelo qual pode ocorrer a separação do casal. Os motivos são a morte do cônjuge, do parceiro de casamento, ou a traição do parceiro de casamento. O Evangelho de Marcos, no capítulo 10, tem a parte que é igual ao que o Senhor Jesus falou em Mateus capítulo 19. Mas Mateus capítulo 19 completa Marcos de capítulo 10, de maneira que os evangelhos não se contradizem, pois um completa o outro. O Senhor Jesus, em Mateus de capítulo 19, ele aprofunda o assunto. E quando a gente vai em Marcos, no capítulo 10, versos 1 a 11, vai dizer o seguinte: Levantando-se Jesus, foi dali para o território da Judéia, além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele, e, de novo, ele as ensinava segundo o seu costume. E, aproximando-se, alguns fariseus o experimentaram, perguntando-lhe o seguinte: É lícito ao marido repudiar a sua mulher? Ele lhes respondeu: Que vos ordenou Moisés? Tornaram eles a dizer: Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse: Por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, deixará o homem a seu pai e mãe e unir-se-á à sua mulher. E com a sua mulher serão os dois uma só carne, de modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Em casa, voltaram os discípulos a interrogar a Jesus sobre este assunto. E ele lhes disse: Quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. O Evangelho de Mateus, no capítulo 19, os fariseus fizeram uma pergunta capciosa para Jesus. O que é capciosa? Capciosa é alguém que procura enganar, induzindo ao erro. E os fariseus fizeram pergunta com esse intuito, dizendo: É lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo? E por isso, Jesus, em Marcos, de capítulo 10, faz uma pergunta para eles, dizendo: O que vos ordenou Moisés? Ou seja, Jesus está querendo dizer que, na lei de Moisés, não era por qualquer motivo que deveria dar carta de divórcio. Veja que Jesus, no tempo da antiga aliança, não estava indo contra a lei de Moisés, de maneira que Jesus estava lutando contra o falso ensino que ensinava a repudiar a mulher por qualquer motivo, e por este motivo, Jesus usa a lei de Moisés, mostrando que na antiga aliança não se podia separar por qualquer motivo. E após isso, Jesus mostra a superioridade da lei da nova aliança, dando o mandamento da nova aliança, dizendo: Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas,
e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. O que é repúdio e carta de divórcio? Repúdio é afastar-se de seu parceiro de casamento. Em Deuteronômio 24, aborda que a carta de divórcio na lei de Moisés, da antiga aliança, é o documento, e esse documento legalizava a mulher que foi repudiada ter novas núpcias. Pois, se essa repudiada não tivesse a carta de divórcio, ela seria apedrejada por boca de 2 ou 3 testemunhas. E quando a gente vai em Deuteronômio de capítulo 24, versos 1 ao 4, vai dizer: se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele lhe lavrar um termo de divórcio e lhe o der na mão e a despedir de casa, e se ela saindo da sua casa for e se casar com outro homem, e se este a aborrecer e lhe lavrar termo de divórcio e lhe o der na mão e a despedir da sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então seu primeiro marido que a despediu não poderá tornar a desposá-la para que seja sua mulher, depois que foi contaminada, pois é abominação perante o Senhor. Assim não farás pecar a terra que o Senhor teu Deus te dá por herança. Esse texto de Deuteronômio, no capítulo 24, está dizendo que se o homem que achou algo indecente em sua esposa der a ela a carta de divórcio e a despedir de casa, e se ela se casar com outro homem e este outro homem vier a morrer, essa mulher não poderá voltar para o primeiro marido, porque isto é abominação perante Deus. E isso é o que a lei de Moisés diz para aqueles que estavam na antiga aliança. E como eu já havia dito, esse texto tem camada de revelação, meus irmãos, sobre Cristo e a igreja. E como se entende essa camada de revelação sobre Cristo e a igreja? Se entende da seguinte maneira: o Senhor Jesus se casou com as 12 tribos de Israel no Monte Sinai, mas depois de anos, elas foram divididas em duas casas: a casa de Judá, a qual é a tribo de Judá, Benjamim e alguns levitas, mas a casa de Israel, que são 10 tribos, ficaram ao norte. Israel, meus irmãos, é tratado como se fosse uma mulher, e como Israel foi dividido em duas casas, as duas casas são tratadas como se fossem duas mulheres. A casa de Israel traiu o Senhor Deus, visto que ela adorou outros deuses, e por esta razão o Senhor Jesus deu carta de divórcio para ela. E nisso vemos a rejeição de Deus para com as 10 tribos, e por isso ela foi lançada nas nações e deixou de ser povo de Deus, conforme diz em Jeremias de capítulo 3 e em Oséias. No entanto, o Senhor Jesus promete tomar de volta essa mulher que foi rejeitada. Mas como ele pode fazer isso, sendo que a lei de Moisés dizia que o homem que havia dado carta de divórcio à sua mulher não a podia ter de volta, porque ele deu carta de divórcio e ela se relacionou com outro homem, não podendo assim retornar para o seu primeiro marido. Observe que o Senhor, sabendo de tudo isso, ele teve que morrer, fazendo assim a anulação da primeira aliança. E quando ressuscitou ao terceiro dia, trouxe a nova aliança para com aquela mulher, para com a casa de Israel, de maneira que aquela mulher morreu com Cristo, por meio do corpo de Cristo, e ressuscitou juntamente com Cristo. E isso mostra que Cristo não transgrediu a lei do Pai. E quando a casa de Israel volta para o Senhor, são os gentios que atendem o chamado do Senhor, e estes retornam para Deus. E esse mistério está nos profetas, incluindo o profeta Isaías no capítulo 54. E quando nós vamos em Mateus, de capítulo 5, versos 31 ao 32, vai dizer o seguinte o Senhor Jesus: também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério. No Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no verso 32, introduz o mandamento da nova aliança, dizendo: qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera. E aquele que casar com a repudiada
comete adultério. E por isso que no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, dá um entendimento maior a respeito do que Jesus havia dito no verso 32 de Mateus capítulo 5, dizendo que repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais lícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. E quando a gente vai em 1 Coríntios de capítulo 6, versos 15 ao 20, Paulo vai dizer o seguinte: não sabeis que os vossos corpos são membros de Cristo? E eu, porventura, tomaria os membros de Cristo e os faria membros de meretriz? Absolutamente não. Ou não sabeis que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque, como se diz, serão os dois uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Fugir da impureza. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica a imoralidade peca contra o próprio corpo. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios de capítulo 6, nos fala que se nós que somos a igreja, somos o corpo de Cristo, por intermédio do Espírito Santo, nós somos um com o Senhor por causa do Espírito do Senhor. O apóstolo diz que quando o homem tem relações sexuais com prostituta, eles se tornam uma só carne. Veja que quando pegamos o entendimento correto do que Paulo falou em toda a carta aos Coríntios, devemos entender que ele está ensinando que se você, sendo cristão, estando casado com uma fiel ao Senhor, cometer adultério por meio de relações sexuais lícitas, você está manchando o santuário de Deus, porque pecou contra o seu próprio corpo. E por este motivo, Paulo alerta dizendo: fugir da impureza. Observe que, pelas palavras do apóstolo Paulo, devemos entender que a união sexual entre um homem e uma mulher forma o casamento, porque ele usa o princípio de Gênesis, onde diz: os dois serão uma só carne. E quando a gente vai no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, versos 27 ao 28, vai dizer: ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo: qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. No Evangelho de Mateus, o Mestre Jesus ensina que se aquele que está casado olhar para outra pessoa com intenção impura, comete adultério. E isso é traição? Sim, de fato é traição, porque Jesus afirma que é adultério. E nesse caso, aquele que foi traído pode escolher casar-se com outra pessoa ou permanecer com quem o traiu, ou pode escolher também ficar só. Na antiga aliança, um homem poderia se relacionar com mais de uma mulher? Sim, de fato, isso aconteceu no tempo da antiga aliança, mas isso não é permitido na nova aliança, porque Jesus ensina o princípio de Gênesis, onde um homem se une a uma só mulher e ambos se tornam uma só carne, e Paulo, na sua carta a Timóteo, afirma que o diácono deve ser marido de uma só mulher. Já na carta a Tito, Paulo ensina que o presbítero deve ser marido de uma só mulher. Então, tanto Jesus quanto Paulo ensinam o princípio do casamento que o Senhor estabeleceu para Adão e Eva. Entendeu, meus irmãos? Por isso, o casamento é monogâmico. E quando a gente vai em Isaías de capítulo 54, versos 1 ao 9, vai dizer o seguinte: canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz. Exulta com alegre canto e exclama: tu que não tiveste dores de parto. Porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Alarga o espaço da tua tenda, estenda-se o todo da tua habitação e não o impeças. Alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas, porque transbordarás para a direita e para a esquerda. A tua descendência possuirá as nações e fará que se povoem as cidades assoladas. Não temas, porque não serás envergonhada. Não te envergonhes, porque não sofrerás humilhação. Pois te esquecerás da vergonha da tua mocidade, e não mais te lembrarás do opróbrio da tua viuvez. Porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos Exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra, porque o Senhor te chamou como uma mulher desamparada e de espírito abatido,
como a mulher da mocidade que fora repudiada, diz o teu Deus. Por breve momento te deixei, mas com grandes misericórdias torno a acolher-te. Num ímpeto de indignação escondi de ti a minha face por um momento, mas com misericórdia eterna me compadeço de ti, diz o Senhor, o teu Redentor. Porque isto é para mim como as águas de Noé, porque jurei que as águas de Noé não mais inundariam a terra, e assim jurei que não mais me iraria contra ti, nem te repreenderia. No livro de Isaías, no capítulo 54, o Senhor, por boca de Isaías, nos traz a revelação espiritual do assunto de Deuteronômio, de capítulo 24. Porque em Isaías, de capítulo 54, o Senhor, no verso 1, fala que mais são os filhos da mulher solitária do que a da mulher casada. Quem é a mulher solitária? A mulher solitária é a casa de Israel, as 10 tribos. Já a mulher casada é a casa de Judá, as 2 tribos. Esse mesmo texto aparece na carta aos Gálatas, de capítulo 4, onde Paulo aplica esse texto para os gentios. O profeta Isaías diz que a mulher solitária é a mulher que foi viúva. Contudo, como a mulher fica viúva? A mulher fica viúva por causa que o marido morre. E quem é o marido da casa de Israel? O marido da casa de Israel é o Senhor dos Exércitos, mostrando que o Senhor Jesus, que é o chamado Deus de toda a terra, deveria morrer pela casa de Israel para que viesse a misericórdia sobre ela. O Senhor Jesus havia se casado com as 12 tribos de Israel no Monte Sinai, mas depois de alguns anos, as 12 tribos foram divididas em casa de Israel e casa de Judá. A casa de Israel foi repudiada e recebeu carta de divórcio, como diz em Jeremias capítulo 3, por causa que ela amou os amantes, os ídolos, e por isso a casa de Israel foi lançada nas nações. No entanto, o Senhor prometeu tomar essa mulher de volta para si, mas a lei de Moisés dizia que o primeiro marido não poderia retornar para a mulher que recebeu carta de divórcio, de acordo com o contexto de Deuteronômio de capítulo 24. E por esse motivo, o Senhor, sabendo disso, se fez carne para morrer, para que, anulando a primeira aliança, ressuscitasse ao terceiro dia, estabelecendo a nova aliança com a casa de Israel, trazendo assim a misericórdia para os que estão dentre as nações, que são os gentios, porquanto o Senhor, por meio de Oséias, fala a respeito do chamado aos gentios, dizendo: Chamarei povo meu ao que não era meu povo, e amada a que não era amada. E no lugar em que se lhes disse: Vós não sois meu povo, ali mesmo serão chamados filhos do Deus vivo. Tanto a casa de Judá quanto a casa de Israel morreu juntamente com Cristo, anulando a primeira aliança, mas ressuscitou juntamente com Cristo, entrando em uma nova aliança. E isso revela que o Senhor deveria morrer pelo mundo e ressuscitar para a justificação dos seus seguidores, trazendo assim a misericórdia eterna na nova aliança, tanto para a casa de Judá como para a casa de Israel, os quais morreram e ressuscitaram juntamente com Cristo. E isso que Paulo está falando em Romanos de capítulo 7. Veja que em Isaías 53 fala sobre a morte e ressurreição de Cristo. E por este motivo, em Isaías 54, o profeta aprofunda mais ainda a revelação de Isaías 53, porque aquele que morre e ressuscita é o Senhor Jesus, o marido, o santo de Israel, redentor e o chamado Deus de toda a terra. E quando vamos em Jeremias de capítulo 3, versos 1 ao 2 e versículo 8, vai dizer o seguinte: Se um homem repudiar sua mulher, e ela o deixar e tomar outro marido, porventura aquele tornará a ela? Não se poluiria com isso de todo aquela terra? Ora, tu te prostituíste com muitos amantes, mas ainda assim torna para mim, diz o Senhor. Levanta os olhos aos altos desnudos e vê onde não te prostituíste. Nos caminhos te assentavas à espera deles, como o arábio no deserto. Assim poluíste a terra com as tuas devassidões e com a tua malícia. Quando, por causa de tudo isto, por ter cometido adultério, eu despedi a pérfida Israel e lhe dei carta de divórcio, vi que a falsa Judá, sua irmã, não temeu, mas ela mesma se foi e se deu à prostituição. No livro de Jeremias, no capítulo 3, o Senhor repreende a casa de Israel. O Senhor usa Deuteronômio 24 para mostrar que a lei apontava para revelações. O Todo-Poderoso diz que a casa de Israel não poderia voltar para ele, porque ela, que fora repudiada,
não poderia voltar para o primeiro marido, que é o Deus de toda a terra. E por isso o Senhor Jesus veio, morreu, ressuscitou por ela, para que ela voltasse para ele. Meus irmãos, este foi o estudo. Existem mais estudos aqui no canal referentes às duas casas de Israel e ao que o profeta Isaías falou a respeito da restauração das duas casas, em Isaías do capítulo 54. Peço que vocês busquem entender estes estudos que estão aqui no canal. Portanto, neste estudo, vocês aprenderam mais sobre o assunto do casamento. Foi abordado o que é o casamento e os motivos que dão a legalidade, de acordo com a lei de Deus, para o indivíduo casar de novo. E ainda foi abordado o assunto sobre a antiga aliança de Cristo no Monte Sinai e a nova aliança, a qual está representada pelo Monte Sião. Esse foi o estudo. Que Deus nos abençoe. Em nome de Jesus. Amém.